o mal não há de me vencer, porque minha vida está com Jesus. Agora, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós talvez não estivessem. E aí o mal dominou. Isso aqui é verdade, porque o demônio não respeita nada. Se ele achar espaço, ele vai pegar. Então, nesse momento, você vai tomar uma postura pelos teus pais, avós e bisavós. Pode ser que o mal dominou a vida deles. E você sabe, porque você sabe a história, né? Você sabe que o mal dominou, mas agora você vai catar esse saco preto, você vai passar na geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Vai pegar o mal e vai jogar no saco. Sai daqui, chega. Chega, porque aqui tem Jesus. E eu estou orando e esse tempo acabou. Esse tempo do domínio do mal acabou na história da minha família. Você tem que tomar essa posição. Não é Jesus que vai vir e fazer a mágica. Não, ele espera que você faça. Então você faz isso, você está reconhecendo que ele entrou, fez um monte de estrago, um monte de confusão, roubou, matou, destruiu, como é do feitio dele. Mas agora você está reconhecendo, então você está pegando tudo que ele trouxe e jogando fora. Saia em nome de Jesus. Saia da minha casa em nome de Jesus. Você vê as coisas. Às vezes você até finge que não vê, mas você vê, não tem como fugir. E é uma postura que a gente tem que ter, agora, Jesus vai entrar aqui, Jesus entrou aqui, e ele é maior. Então tudo isso que Satanás trouxe para dentro da minha casa, todo esse engano que ele trouxe, toda doença que ele trouxe, toda mentira que ele trouxe, todo roubo que ele trouxe, toda destruição que ele trouxe, toda morte que ele trouxe, agora vai ser aniquilada em nome de Jesus. A morte todo mundo vai morrer, né? Porque não tem como continuar vivo. Mas chora, é a tristeza, aquela coisa ruim da morte, quando a palavra de Deus não fala isso. Então, a esse peso, vamos rezar especificamente por isso, que essa tristeza de morte saia da nossa família, saia, porque nós somos destinados ao céu, nós fomos destinados à vida eterna, nós somos destinados à alegria da eternidade, nós somos destinados à felicidade eterna e não à tristeza. Então saia isso da nossa história, saia essa tristeza de morte, saia em nome de Jesus. Vamos entender bem que todo mundo morre e toda a família morre, mas existe uma promessa de Deus para aqueles que são deles, que é uma vida eterna feliz. Eu não estou falando daquele negócio de ir todo mundo para o céu, não. Mas a promessa, tem uma promessa, e essa promessa tem que estar dentro da nossa casa. E a morte, quando ela acontecer, ela tem que ser na graça da pessoa ir com os anjos de Deus. Essa é a promessa. Então, se não acontece assim, se há um grande sofrimento, se há um monte de tristeza, não é de Deus. Saiba que entrou a sujeira. A sujeira que vem pelas palavras das pessoas, que às vezes fala assim, coitadinho do fulano, né? O que acontece na vida dele? Vocês já escutaram essas coisas, ou às vezes até você mesmo fala, né? Coitado de mim, olha a história da minha família. Isso daí é decreto de destruição que você vai tirar da história da sua família. Porque daqui para frente haverá a bênção da eternidade no céu. Não mais haverá essa tristeza. Ela tem que ser substituída pela bênção da alegria no céu. Uma coisa que eu não contei para ninguém. Eu acho que talvez contei para o Sidney mais ou menos assim. Porque Deus traz muito forte a questão da morte.
que é muito duro de passar pela morte das pessoas da família da gente. Todo mundo sabe disso, todo mundo já passou as situações. Mas Deus está me trazendo uma clareza do que é a vida, porque a vida é temporária. A vida aqui é temporária. E é para você fazer a tua parte, ela precisa ser feita. Se ela não for feita, eu não sei o que vai acontecer, mas ela precisa ser feita. O teu tempo aqui tem que ser cumprido. Esse tempo é variável porque é Deus que designa. E eu estava me lembrando da seguinte situação. Depois que a Cirlei e o Raul morreram, e Deus me ensinou muita coisa sobre a morte e depois. Antes eu nunca pensei nisso, nunca. Se falasse eu não ia nem ligar. Mas depois que eles morreram, Deus foi me ensinando muitas coisas, foi me trazendo, me ensinando. E a gente tinha a intercessão lá na Divino, que a gente se reunia. Eu não sei se a Sandra estava lá nesse dia, mas teve um dia que a gente estava fazendo uma oração e eu sempre contava as coisas que Deus me ensinou. Eu sempre contei. Quem fazia os encontros sabe que eu contava as coisas que Deus estava me ensinando sobre a vida eterna que eu fui aprendendo. Aí eu estava ali naquela reunião, e aí a Cida, que muita gente conheceu, a Cida, naquele dia, ela olhou para mim e falou assim: no dia que eu morrer, eu vou vir te falar se tudo isso que você está falando é verdade. E eu nem liguei, sinceramente, nem dei bola para aquilo que ela falou, tá? Né? Deixei para lá. Mas eu lembro que ela falou isso para mim. Quem conhece sabe que alguns anos atrás ela morreu. E eu, sinceramente, não fui nem em velório, porque eu não vou em nenhum velório. É muito difícil eu ir em velório, porque não dou conta de tanta coisa. Engraçado, eu fiquei sabendo que ela tinha falecido, pra falar a verdade, nem preocupei muito, nem pensei em nada. Mas daí passou alguns dias, eu sonhei com ela. E no sonho, ela falava assim: eu vim te falar. E eu vim te mostrar aonde que eu estou. E ela estava num lugar gigantesco. Era um prédio de granito, mármore, sei lá, um negócio tão lindo. E ultrapassava, assim, a altura, eu não sei qual é a altura, de mais de 3 metros. Era um negócio enorme. E na frente tinha um jardim lindo, cheio de flores e de coisas verdes. E eu encontrava ela na porta desse, eu diria, um anfiteatro. Lindo, como eu nunca vi na terra. Cheguei a ver alguns lugares muito grandes, mas nunca desse jeito. E aí ela falava assim comigo: tá vendo? Eu vim te falar. Lá dentro, a gente fica lá dentro, aprendendo muita coisa que a gente não sabe. Só que quem está fora não pode entrar lá. E eu acordei. E e falei assim: não é que ela veio me falar mesmo? Porque ela disse que ia vir me falar. E ela veio dizer que isso é real. A vida eterna é real. Entenda que nós temos que viver essa vida para a vida eterna, para encontrarmos o lugar preparado que o Senhor preparou para nós. Fala para a pessoa: esse é o segredo da vida. Nós estamos aqui passando um tempo para cumprir o nosso papel e chegaremos aonde estivermos preparados para entrar. E eu não sei como é que é lá dentro, porque eu não vi. Mas ela veio me falar que isso tudo é real. Então, quando a morte passa na tua casa, olha para ela de outro jeito. Olha para ela para a eternidade. É preciso todos estarmos preparados para a eternidade. Para estarmos lá, nesse lugar, precisamos nos preparar aqui. Não é depois, não.
Quem não se preparar aqui, não sei para onde que vai. É aqui que a gente se prepara. Fecha os teus olhos. Porque quando a morte entrou dentro da sua família, você sofreu, todo mundo sofreu. Talvez até hoje você está sofrendo. Talvez até hoje está um ranço dentro da tua vida. Mas você tem que jogar isso no saco preto. Porque a vida, a essência da vida e o jeito que o Senhor age é esse. Então você tem que jogar no saco preto toda a tristeza da morte. Está entendendo? Joga no saco preto. Porque o Senhor quer te ensinar a viver com uma outra profundidade. A nossa família precisa de novas vestes, Senhor. Então nós jogamos fora as vestes sujas, as vestes rasgadas, as vestes corrompidas, as vestes que são fora de... não deveriam estar ali, Senhor, vestes que são horríveis. Nós jogamos fora as vestes da nossa família, que é a aparência, né? A veste é a aparência. Nós jogamos fora essas vestes que não trazem boas coisas para nós, Senhor. Jogamos tudo fora. É o que a nossa família incorporou de aparência. Não queremos mais, Senhor. Nós queremos viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu Espírito. Então essas vestes mundanas vão para o saco preto. Não queremos mais. Quem quiser pegar rapidamente a Bíblia no capítulo 13 de São Lucas, no versículo 21, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 21. Diz assim: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra do Senhor. Hoje, nos dias atuais, quando um judeu praticante vai festejar a Páscoa, no dia anterior, não é que eles têm que fazer o jejum ritual, eles pegam um pedaço de pão, vários pedaços de pães, e escondem dentro da casa. Normalmente, eles vão celebrar a Páscoa, e a celebração da Páscoa é uma experiência na tradição judaica, que eles não vão celebrar Jesus ressuscitado. Eles celebram a saída do povo de Israel do Egito. Então eles têm toda aquela celebração, as ervas amargas, o mashirô, que é aquela misturazinha de nozes e etc. A água com sal, para significar as lágrimas do povo. O carneiro, né, comido de uma vez só, enfim. Tem a ceia. Mas antes da ceia, eles têm que fazer a preparação. E a preparação passa por esconder esses pães. Por quê? Como a celebração é feita na casa do patriarca, quer dizer, a pessoa mais velha e a avó mais velha vai fazer todo o rito, vai acender a vela, vai, louvado seja o Deus de Israel pela luz, e acende a vela, louvado seja o Deus de Israel pelo fruto da uva, e coloca o vinho, e assim por diante. E quando vai chegando nessa hora, o patriarca, o avô, ele conta todo o Êxodo do capítulo 12. Como é que o povo saiu do Egito, as 12 pragas, as 10 pragas, como saiu, etc. Foi para o deserto, tudo aquilo. E Deus disse, marcou as portas com o sangue dos cordeiros, aquela história toda. Só que nessa véspera, como já está toda a família reunida, vai todas as crianças. E aí as crianças têm que achar aonde está
o pão que eles esconderam. Por que eles fazem isso? Para marcar para as crianças, que é uma questão muito lúdica, porque as crianças não têm paciência de depois ficar ouvindo tudo aquilo. Às vezes os cânticos elas conseguem, mas é uma festa. Elas correndo pela casa para descobrir aonde está escondido os pães. E por que é feito assim? Se vocês não perceberam com a minha introdução, eu vou mostrar. O pão é feito de farinha, água e fermento. E era preciso tirar todo o fermento da casa, porque dizia que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouco de fermento contamina toda a massa. Na Páscoa, eles, para a celebração, comem pães ázimos, quer dizer, o cara pensa que é aquele pão sírio, né? Tem gente que faz, a gente fazia também, com pão sírio, mas o pão sírio não é ázimo. O pão ázimo mesmo, dá para você comprar em algumas, aqui em Maringá tem, em alguns lugares específicos para judeus, ele é duro que nem uma tábua, não é fácil comer aquilo lá não, tem que... não é fácil. Eu lembro que uma vez também eu celebrei lá com as irmãs de Sion e elas resolveram fazer o pão ázimo para ser Eucaristia. O padre rezou a missa, virou o corpo de Jesus e para comer aquilo, que não descia, não é? Aí o padre percebeu, autorizou a gente tomar água, porque ninguém conseguia engolir, né? Porque fica duro demais. Quer dizer, o fermento leveda tudo e ele então dizia para as crianças que elas tinham que aprender que tinha que tirar todo o fermento da casa. A casa tinha que estar limpa. Então, se você um dia tiver e conhecer alguém que realmente vive as tradições, vai saber que no sábado, na sexta-feira, né, porque eles celebram a Páscoa no sábado, na sexta-feira, não é que para nós a gente celebra a paixão de Jesus, eles não têm Jesus, eles limpam a casa para valer, é o dia da limpeza. Limpa a parede, limpa a janela, limpa tudo. Que o mesmo sentido, não deixar nada fermentado na casa. Você limpa a casa para não deixar nada fermentado. Esse texto que eu li de São Lucas, Jesus está falando de que o reino dos céus também pode fazer tudo ficar levedado. Ele traz a bênção, ele se multiplica. Ele é uma pequena porção e que vai fazer muita diferença. E é o que nós temos que ser. Mas na nossa campanha vale a pena lembrar deste fermento que estraga, que não pode ser celebrado. Para a gente lembrar de que esta semana, e caiu na Semana Santa, esse tema é para a gente fazer uma boa limpeza na nossa casa, fazer um olhar. O que eu preciso renunciar que eu não renunciei ainda? O que eu preciso mandar embora que é do maligno e ainda tem alguma coisa na minha casa? Para que você possa orar e falar, Senhor, eu quero renunciar a isso, quero que retire toda ação diabólica. E aí você vai fazer o quê? Essa memória, esse rememorar das coisas para pedir ao Senhor que liberte. Então, esta experiência que as crianças fazem na Páscoa, as crianças judias fazem na Páscoa, e a gente fazia, no tempo que eu dirigia a comunidade, também fazia na comunidade na sexta-feira. Fazia todo mundo limpar a casa da comunidade, tinha que ficar limpinho e achar onde estava escondido para as crianças aprenderem aquela dinâmica da limpeza. Para nós, que sabemos que o que contamina não é o que sai, entra no homem, mas o que sai do homem, não é? Nós temos que ver o que entrou dentro de nós. O que entrou na minha vida e que contaminou e que eu preciso renunciar, que eu preciso dizer que eu não quero mais para Jesus, que eu preciso dizer que aquilo não pode viver na minha vida. É esta experiência da oração dessa semana. Retomando aqui o que a Áurea falou, né? Os temas que a gente fez, eles
são os temas que Deus vai continuar agindo. Então, quer dizer, durante a semana, Deus ainda vai falar com você sobre o que é que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos retirar. Amém?